Olá, boa noite. Vamos a mais um vídeo no canal Histórias e Fatos que a Vida Conta. No vídeo de agora, que vou narrar a vocês, é uma história que se passou há alguns anos, talvez há muitos anos atrás, no município de Itatiaia, no estado do Rio de Janeiro. Esse município é sul fluminense. Nessa época ele nem era município ainda, era distrito ainda de Resende. Eu ouvi essa história dentro de um ônibus quando eu trabalhava por lá, quando eu andava por lá, né? Dentro de um ônibus circular, voltando de Resende para Itatiaia. Na época estava tendo uma polêmica do Fantástico, né, vamos dizer assim, de outros meios de comunicação, outros jornais, que estava em alta esse negócio de disco voador. OVNIs, que eles dizem, né? Estava em alta essa discussão, que alguém disse que tinha visto, alguém disse que era verdade, alguém disse que existia, e isso estava aí em discussão. Beleza. Ali sentado, indo embora, eu, de repente, ouvi dois homens conversando. Esses homens, na época, deveriam ter aproximadamente os seus 40, 45 de idade, né? E eu muito mais jovem ali, ouvindo eles conversarem. Um em pé segurando assim no ônibus e o outro sentado. Conversa vai, conversa vem. Chegaram a esse assunto dos discos voadores aí. Aí um olhou pro outro e disse assim, eu vejo as pessoas falarem, passou lá, né? Domingo, passou a noite lá, a gente assistiu. E estão falando tanto nisso. Mas acontece coisas estranhas com algumas pessoas que às vezes nem vai a público, como diz ele, né? Itatiaia, para quem conhece, tem o Parque Nacional. Ali é tudo região de parque, de reservas de cachoeira, né? Penedo, Mauá, parte de Resende. Itatiaia tem o Parque Nacional. No Parque Nacional, quando caçar sempre foi proibido, né? Por muitos anos eles proibiram a caçada. Mas por muitos anos essa cultura continuou, né? Quem somos nós para dizer que isso é errado? Era uma forma também das pessoas conseguir aí, como eu vou te dizer, né? Uma mistura diferente para casa. Então as pessoas caçavam. No caso lá, caçava porco do mato. A principal caça, que era gostosa, né? Que era saudável, a carne gostosa. É uma das principais caças que tem até hoje lá. Porco do mato, cateto, queixado, onça, né? Mas ninguém caça onça, só... Às vezes acabavam, sei lá, abatendo uma onça aí, até por defesa, né? E por medo do susto, né? Mas onça é um bicho tão esperto que aonde tem pouca, é difícil de você ver ela. Então lá tinha os porcos do mato, jacu, uru, coati, esses bichos aí. E o pessoal subia a serra de Itatiaia para caçar. Naquele tempo não era considerado um crime ambiental, era uma contraversão, tudo era mais fácil. A arma também não era considerada um crime, era uma contraversão penal. E já era proibido. Mas eles iam caçar, não havia assim, uma fiscalização muito intensa. Eles subiam a serra de Itatiaia para caçar. E dormiam nas tocas, né? Eu conheci caçadores que andaram por essa serra quando podia, quando havia esse relaxamento, né? Hoje estão velhos, ninguém vai mais. As tocas tinham até nome. Toca amarela, toca não sei o que. Toca que eles diziam era uma caverna. E dali eles subiam, fechavam aquela caverna bem fechada, com porta, com tudo. Mantinham uma panela, improvisavam um fogão e ficavam ali. Para caçar, né?
dormiam, passavam ali dias caçando. E numa dessas caçadas, esses dois rapazes conversando, um contou pro outro que um tio dele, um amigo, quando ele era criança, o tio gostava de caçar, subiram a serra e foram caçar. Beleza. Aí entra aquela história, né? Eles estavam falando sobre discos voadores, mas também sobre talvez espíritos da mata, né? Vamos dizer assim. Ele disse que os dois foram caçar. Um dia lá combinaram os dois de saírem na caçada e se encontrar em tal ponto da mata, porque esse pessoal conhecia tudo aquilo ali, como na palma da mão. Nós vamos aqui, você vai para cá e depois a gente se encontra aqui. Combinaram a hora mais ou menos. O outro foi pro ponto combinado da floresta, da mata. Esperou, começou a anoitecer, ele não veio. Aí o outro achou perigoso ele ficar ali, né? Como eu acabei de dizer a vocês, é uma mata que tem onça pintada, onça parda. Ele se recolheu, caminhou até uma das tocas que eles estavam lá acampado, deitou, dormiu, ficou esperando. O homem não veio no outro dia. Ele procurou, não achou, procurou mais um dia, não achou, procurou mais outro, não achou. Ele retornou para a cidade e pediu ajuda, só com caçadores, né? Na verdade, naquela cidade havia muita gente que conhecia aquilo, muito bem conhecido. Os caminhos, os cantos, cada árvore, cada trilha, cada perigo. E eles foram até o local, procuraram e não acharam. Procuraram 2 semanas, foi 2 semanas de busca. Foi procurando e não acharam. Como os caçadores conheciam bem a floresta, um grupo se deslocou para bem longe, muito longe dali, né? E acabou encontrando, porque havia procurado próximo à toca, não encontrava o próximo local que eles estavam ali caçando. Esse grupo saiu daquela região da mata ali, acessou em outro ponto e foi a um local, dizendo ele que era uma grota, assim, uma grota dentro da mata, com bastante água, tudo, e encontrou o camarada, desnutrido, fora de si, e se perguntaram para ele, né? Aí ele foi pro médico, pro hospital, tudo. Mas lá no mato já começaram a perguntar para ele, era uma água boa para ele tomar, embora ela tinha bastante água, alimento. Ele disse que estava comendo fruta, comendo raiz e já estava entrando no estado aí de perigo. Perguntaram para ele como ele parou ali, ele disse que não sabia. Não conseguia explicar como ele se deslocou de um ponto X dessa floresta até aquele ponto Y. Pior que os caçadores disseram que não tinha como ele chegar a esse local caminhando. Eles conheciam aquilo, estavam acostumados a caçar. Não tinha como ele chegar a pé caminhando, mata dentro, com sua espingarda nas costas, até aquele local da floresta, da mata, naquela quantidade de dia. Ficou aí um mistério que ele não conseguiu explicar. Ficaram na esperança de que quando ele estivesse no hospital, melhorasse, ele conseguisse dar uma explicação para eles. Mas não houve explicação. O homem não sabia dizer
como ele andou tantos quilômetros. Aliás, ele não andou, né? Ele foi levado por alguma força maior que não deixou espaço na sua mente de pensamento para ele narrar para as pessoas como ele parou ali. E ficou esse mistério. E aí que eles estavam conversando, né? Sobre os discos voadores, sobre a reportagem e sobre muitas coisas que se falam, né? Muitos mistérios que se comentam e se falam aí, que os outros veem, ouvem, e às vezes a gente dá risada, não acredita, né? Mas essa pessoa viveu isso na pele e deixou essa história pela metade, né? Só se sabe que ele foi parar a centenas de quilômetros do local que ele estava, né? O que a gente fala em 100 quilômetros, a pessoa pensa que são muitos quilômetros. São muitos quilômetros. 100, 200, 300. Mas você pega uma rodovia e vai, quando você vê, você já andou isso. Na maioria das vezes, se você vai e vem a um local, ou se você se desloca a outro estado. E nesses parques, que é imenso, lá dentro isso é uma coisa pequena. Mas para você fazer isso, atravessando os brejos, atravessando os pântanos, né? Subindo e descendo as serras por entre as árvores, é bem complicado. Então, esse fato ficou sem explicação, né? Dando aí uma margem de crédito às coisas, né? Aos mistérios sobrenaturais das florestas do nosso Brasil. Muito obrigado a você que assistiu esse vídeo, peço que dê um joinha e siga no canal. E Deus nos abençoe.